É muito complicado isso, porque também acho que assim, é importante divulgar quais são os direitos, né? Porque existir a lei e a pessoa que se beneficiaria daquela lei não saber que aquilo dali está ali para ela, né? É complicado. E, de Uma fato, é coisa que você importante. perguntou no início, desculpa te cortar, só para você saber. Você perguntou, a gente tem acesso a isso? Eu falei assim, a lei é pública. Ela deve ser sabida por todos. E a gente não pode arguir o descumprimento de uma lei por desconhecimento dela. Porque, você fez errado. Mas eu não sabia. Não importa, você deve saber. Porque a lei é pública, ela está lá para quem quiser. Você consegue acessar pelo site do Planalto, a lei na íntegra, com todas as atualizações em tempo real. E nas bibliotecas públicas, essas leis estão disponíveis fisicamente. Desculpa te cortar, Eduarda, continue. Nada, tranquilo. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma observação, algum depoimento na vida? Depois, até no nosso site, eu vou colocar lá, vou dar uma procurada, vou colocar lá direitinho, né? Eu te mando, não tem problema nenhum. Tá ótimo, porque aí, para a gente também poder dizer, olha, tá aqui, a gente tem esse documento para quem quiser observar isso. E queria fazer 2 indicações de filme. Quem me conhece sabe que eu amo filme, né? Então, obviamente, eu vou fazer esse tipo de indicação. Eu acho que o nome é O Estagiário. Acho que é só esse nome, O Estagiário. Muito bacana, que mostra o quanto que, às vezes, uma pessoa mais velha, com mais experiência, pode agregar numa empresa, que é aquilo um pouco que você falou, da questão que não pode haver discriminação, não pode ter nenhum tipo de... Até eu não sabia disso, dessa questão da aposentadoria, eles não podem forçar, entre aspas, né? Assim, ter um número, uma idade máxima para aquela pessoa estar lá. Tem uma aposentadoria. Primeiro, é uma dificuldade absurda o idoso entrar no mercado de trabalho. É um absurdo a gente ainda ter esse tipo de dificuldade. E a aposentadoria, ninguém pode te forçar, logicamente, mas existe uma lei para cargos públicos, não é para cargos privados, são para cargos públicos, que a pessoa que atingiu 75 anos, ela deve parar de exercer a atividade dela. É aposentadoria compulsória, não é isso? Exatamente, olha, toda por dentro. Exatamente. Eu trabalhava em instituição pública. Maricela, que maravilha. Gente, você deve ter... Por que você não me agrega, por favor? Eu me aposentei em 2018. Super recente, tem 2 anos. 2 aninhos só. E aí, a minha segunda indicação, aí, esse primeiro filme é um filme super para cima, super bacana, do Estagiário, né, que fala, dá um olhar positivo, né, para isso. E tem um segundo filme que até pouco tempo eu assisti ele na Netflix, que se chama Eu, Daniel Blake. É a história de um homem francês que está querendo, ele teve um problema de saúde e ele está querendo se aposentar. Ele está querendo se aposentar. Na verdade, a médica dele disse que ele não poderia voltar a trabalhar nesse momento e ele queria voltar a trabalhar, mas ele também não quer se aposentar. Então, ele quer ficar durante um tempo aguardando ele melhorar, se não, de fato, buscar aposentadoria. E aí mostra toda a burocracia na França, e aí ele num limbo, que ele nem se aposenta, também não recebe nenhum tipo de benefício, também não pode voltar a trabalhar. É um filme bem pesado, assim, mas bem bacana da gente ver, para a gente discutir também, né? Para a gente falar a respeito dessa situação, que não é só no Brasil, e aí a gente vê que, infelizmente, isso não é uma situação que só a gente passa, lá fora também acontece, e parar um pouco para pensar, né? Principalmente nessa época de eleições, em que a gente vê o quão é importante a gente parar e observar, ler as propostas de cada político. Obviamente, isso não significa que ele vai cumprir, mas pelo menos para a gente
tentar fazer uma escolha mais voltada para pessoas que vão olhar para aquilo que, de fato, é importante para a gente, aquilo que é importante para o nosso país, né? O país ele está envelhecendo assim rapidamente. A gente precisa ter pessoas engajadas e olhando para os idosos, porque vai ter um momento em que a gente não vai ter profissionais de saúde, a gente não vai ter políticas públicas, a gente não vai ter minimamente locais que estejam adaptados para os idosos. E a grande maioria dos idosos vai precisar ter esse feedback, né? Vai precisar ter leis e amparo. Quando então, você é jovem, quando você é apto, não tem nenhuma dificuldade locomotora, para você nada é um empecilho, você não tem barreiras. E só quando você vive aquela realidade, você sabe o quão difícil é uma coisa besteira. Passar numa porta de banco, sabe? São coisas do cotidiano que exigem um esforço tão grande que para o jovem saudável não vê. Deixar para se preocupar com isso, né? Só lá quando chegar na velhice não é bacana, né? É importante que a gente hoje se preocupe com isso por nós e por aqueles que hoje estão idosos e para a gente que vai ficar mais virão. Exatamente.